É, tudo bom, gente? Vamos agora continuar aqui com o curso de instrumentação eletrônica, aqui no curso de engenharia de controle de automação. E a gente vai discutir agora os sensores de temperatura do tipo bulbo de resistência, né? A gente terminou na última aula os termopares, né? Os pares termoelétricos e os sensores de bulbo de resistência. Eles têm uma aplicação também em contrapartida, tem vantagens e desvantagens em relação ao termopar, que a gente também vai fazer essa discussão no final também. Primeiro aspecto importante que a gente tem que verificar em relação ao detalhe do bulbo de resistência em relação ao termopar seria essa faixa, né? Eu estou aqui na apostila, a gente está na parte 203, tá? É a faixa de aplicação que o bulbo de resistência é menor do que o termopar, né? O termopar ele consegue temperaturas até mais altas, 1800, mas ele não consegue temperaturas tão baixas quanto exatamente foi colocado aqui 259 graus Celsius negativos, tá? Outro aspecto também importante em relação ao bulbo de resistência é que eles colocam as 960 aí, mas dificilmente passa dos 700 graus, então ninguém trabalha com bulbo de resistência dentro dessa faixa que está colocada aí, né, a teoria na apostila. O que seria o bulbo de resistência? Tá? Então vamos direto a um desenho, que eu acho que ficaria uma coisa bem melhor. Aqui está o desenho. Então a gente vai imaginar que você tem um enrolamento que pode ser de platina, pode ser de cobre, pode ser de níquel também, tá? E aí a gente coloca um núcleo de vidro e a gente faz exatamente um enrolamento, né? E o enrolamento exatamente dentro desse núcleo de vidro, ele vai dar X voltas, né? Você pode verificar que existe até um aspecto interessante do jeito que dá a volta aqui, para justamente não gerar uma indutância, né? Tá certo, trabalho com sinal contínuo, mas o detalhe é que ele é enrolado do jeito que não ocorra esse aspecto aí, tá? Então, como eu falei para vocês, o bulbo de resistência ele possui uma resistência de platina, cobre ou níquel, tá? E uma vez que ele é colocado dentro de uma bainha, né? Vamos ver aqui aqui tem um desenho até melhor, tá vendo aqui, ó? Você tem essa bainha de proteção, tá? Dentro dela tem esse núcleo de vidro e aí existe um enrolamento em cima desse núcleo de vidro. E aí, para dar exatamente o acabamento final em relação ao bulbo, é colocado o óxido de magnésio, tá? Então o óxido de magnésio é um excelente condutor térmico. Então, uma vez que o calor se propaga exatamente nessa bainha externa do bulbo de resistência, esse calor é transferido exatamente em cima do níquel ou do cobre, ou nesse caso do outro material, platina, né? E aí, o que acontece? Nesse aspecto aí, ele vai exatamente dilatar, tá? Então a gente lembra claramente a equação da resistência, né? Vou até colocar ela aqui pequenininha aqui, ó. Então a resistência, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser o ρ, que o ρ é a característica do material, tá? Isso multiplicado pelo comprimento dividido pelo S, que é a área da seção reta. Então, o que vai acontecer é simplesmente o seguinte: uma vez que é aplicada a temperatura em cima do bulbo de resistência, o ρ é o mesmo. O que vai acontecer é que o L vai aumentar, né? Porque o material vai dilatar, né? Então ele vai ficar maior. Então, se o L ficar maior, com certeza aumenta a resistência. E também o que vai ter de variação da área, ela é menor que em relação à variação do comprimento. Então a resistência aumenta, tá? Dentro do que a gente verifica aí. Bom, uma coisa importante também de verificar, que a gente vai, por exemplo, o seguinte: faz de conta que você tem uma termoresistência de platina, tá? Então, a sua resistência inicial a 0 graus, ela vale 100 ohms. Então, ela é construída do jeito que você tiver 0 graus centígrados aplicado aqui,
né? O calor que vai ser aplicado no óxido de magnésio vai passar para a platina, vai fazer com que surja nos terminais aqui uma resistência de 100 ohms. Então aí o pessoal chama de PT100, tá? Então ou seja, platina 100. Então se você tiver, por exemplo, um Ni 200, quer dizer que é níquel 200 ohms. Se você tiver exatamente um Cu 500, quer dizer que é um cobre 500 ohms, tá? Então a construção de cada um depende exatamente no padrão de 0 graus centígrados, tá? E aí tá a faixa de trabalho, que ele colocou de menos 200 a 650, igual eu havia falado anteriormente, mas ninguém arrisca colocar temperaturas acima desses valores aí em relação aos bulbos, tá? Bom, aqui no caso da apostila, tem a equação, tá certo? Seria a equação matemática do range que acontece para você descobrir qual que é a temperatura, né? Qual resistência vai ser obtida a partir de uma variação de temperatura, tá? Então tem os valores dos coeficientes aqui que são inseridos nessa equação, e aí faz a conta e você cai exatamente nos valores que são apresentados nesse pequeno gráfico que está sendo colocado aqui, tá? Então existem valores de coeficientes para platina, existe valores de coeficiente exatamente para o cobre, para o níquel, e assim sucessivamente de acordo com a sua necessidade dentro do R inicial também de cada dispositivo ali. Bom, uma das coisas interessantes que a gente tem que discutir em relação ao bulbo de resistência é que, diferente do termopar, o termopar ele possui uma pequena tensão que é gerada nos seus terminais devido à junta quente, que a gente tem que utilizar um amplificador operacional, né, principalmente o amplificador operacional de instrumentação, para que você possa exatamente gerar esse ganho na saída, para que você possa amplificar e enviá-lo, por exemplo, no caso, para um microcontrolador, para um Arduino, para um PIC, para um ESP, do jeito que você achar conveniente para você fazer essa conversão. Já no caso do bulbo de resistência, a gente utiliza a ponte de Winston, tá? Então, o que você tem? Você tem uma resistência variável, e aí o desequilíbrio, né, que a gente chama de desequilíbrio, na verdade, são os valores ohms que vão ser colocados exatamente nessa ponte de Winston. Os terminais de saída da ponte de Winston você vai mandá-lo com certeza para um circuito também com amplificador operacional, para que esse sinal esteja compatível, amplificado corretamente para ser aplicado ao futuro microcontrolador para você fazer a medição, nesse caso, da temperatura, tá? Bom, deixa eu passar aqui por uma coisa que a gente já sabe, só para adiantar aqui, que seria o gráfico de um PT100, tá? Então esses gráficos você encontra aí nos fabricantes, você encontra aí exatamente na internet, e é a mesma regrinha que a gente aprendeu na tabela quando a gente colocou exatamente o termopar, tá? Então faz de conta que você quer saber qual que é a resistência elétrica a 283 graus, então você vai aqui e procura o 280, lá achei 280, coluna 0, 1, 2, 3, então quer dizer que você vai ter aqui 205,98 ohms, tá? Bom, uma coisa extremamente interessante e importante que acontece no caso do bulbo é que ele tem uma variação linear, tá certo? Diferente do termopar, que você tinha aquelas curvas que você poderia ter um erro até 10 graus mais ou menos na pior situação. Então aqui você tende a ter um erro muito menor, né? Não existe equipamento que não erra, porém ele tem uma variação linear, e é por isso que às vezes quando você precisa de uma determinada precisão, uma determinada exatidão do seu projeto, você tem que utilizar o bulbo de resistência. Vamos dar uma outra olhada aqui na parte para a gente depois discutir aqui, ó. Então as vantagens na escolha do bulbo de resistência. Então, ó, ele possui maior precisão dentro da faixa de utilização de outros tipos de sensores. Então lembre-se que ele é limitado em 650 graus. Tá? Então acima de 650 graus normalmente usa o termopar, então o termopar vai errar na pior situação 10 graus, não
um ponto de medida e com certeza você pode garantir, vamos colocar aqui, menos de 1 grau de erro em quase toda a faixa em relação ao caso do bulbo de resistência, seja ele de níquel, de cobre, de platina. Logicamente, os de temperatura maior custam mais caro que com certeza os de platina. Tem boas características de estabilidade e repetibilidade, quer dizer aquele detalhe, né? Se você tirar o bulbo do sistema e inseri-lo de novo, ele vai apresentar os mesmos valores anteriores e vai possuir uma boa repetibilidade e também estabilidade do valor que foi feito. Bom, como a gente sabe que ele é uma resistência elétrica, pode parecer bem engraçado, mas não existe limitação para a distância de operação. Isso aí a gente admite que você estiver usando o fio e o cabo de ligação correto no caso do bulbo de resistência, tá? Não é comum você pegar, por exemplo, um bulbo de resistência e mandar ele 2 km até a sala de controle. Não, isso aí não é normal acontecer isso aqui não. Normalmente você pega o bulbo de resistência, liga ele num transmissor, né? Aí vai dar um quase erro nenhum, né? Porque a resistência dá mais se você num fio ou um cabo com a bitola maior, com certeza não vai ter nenhum problema na parte do erro. Aí depois você manda o transmissor manda o sinal de corrente a longa distância e com certeza a corrente é a mesma em qualquer ponto de circuito, você não vai ter o erro. Tá? Uma vantagem que ele tem em relação ao aspecto do termopar, porque o termopar ele precisa daquele cabo de compensação. Né? Depois que você liga exatamente no bloco de ligação, para você mandar aquele sinal direto para a sala de controle, né? Porque você pode mandar o termopar direto para a sala de controle, desde que você tenha um galvanômetro ou um indicador com a mesma escala do termopar. Mas aí o que acontece? Você tem que utilizar um cabo de compensação, porque a temperatura ambiente vai afetar a medição. Já isso não acontece com os bulbos de resistência. Tá? Bom, se você estiver usando um poço extremamente bem projetado para ele, você pode utilizar em praticamente qualquer ambiente. Ele possui a curva mais linear, tá vendo? É o que eu falei para vocês. Ele totalmente linear, ele não é totalmente linear não, mas ele é muito mais linear em relação ao detalhe do termopar, né? E não vai possuir influência ruído elétrico, ele é uma resistência praticamente pura. Bom, um dos problemas maiores que existe com resistência é o detalhe dele ser mais caro que os outros, né? Ele sempre vai ter uma bainha, né? Então, se a gente comparar um termopar simples e ele que tem uma bainha de proteção, né? Ele tem aquele óxido de magnésio, tem uma engenharia muito mais sofisticada de construção, ele vai ficar realmente mais caro dentro da aplicação. Ele tem baixa medição até 630 graus, igual eu já havia comentado para vocês, e ele deteriora com mais facilidade, porque se você estiver aplicando uma tensão em cima da bainha, a bainha vai começar a se autodestruir, ela vai começar exatamente a corroer, e isso inviabiliza em determinados tipos de aplicação onde você precisa de fazer a medição. Tá? Outra coisa também desvantajoso também, que está colocado aqui, ó, ele é mais frágil mecanicamente. Então, assim, se você estiver usando o bulbo de resistência e der uma pancada nele, pode ser que você venha quebrar aquele bulbo de vidro interno dele. Se você quebrar aquele bulbo de vidro interno dele, fatalmente irá arrebentar também a resistência elétrica do níquel, do cobre ou da platina, e aí você vai perder com certeza esse elemento primário de medição de temperatura, esse sensor. Tá? Ele possui um tempo de resposta elevado, porque no caso do termopar, se aplicou a temperatura, o termopar vai lá e gera a tensão milivoltaica praticamente instantaneamente. Já no caso do bulbo, não. O bulbo ele tem que absorver o calor, esse calor tem que passar exatamente por um óxido de magnésio, e o óxido de magnésio transferir esse calor para exatamente para o bulbo. Daí a gente verifica um detalhe bastante interessante. O termopar, ele precisa simplesmente a junta quente está percebendo a temperatura. Né? Então a junta quente é pequenininha, ela foi inserida no ponto de calor, independente do comprimento e da bitola do termopar, o termopar vai gerar aquela tensão milivoltaica. Agora, já no caso do bulbo de resistência, ele é obrigatório estar totalmente imerso no sistema de medição. Tá? Então, se ele vai ter que encontrar, por exemplo, uma temperatura, por exemplo, de
vamos fazer de um líquido, então ele tem que estar totalmente imerso dentro desse líquido. É diferente do termopar, que o termopar só ficar uma pontinha lá já seria o suficiente. E dependendo da aplicação dele, como ele é uma resistência, ele vai ter que ser aplicado numa ponte de Winston, quer dizer que ele vai ser alimentado por uma tensão elétrica. Ele sendo alimentado com tensão elétrica, o que vai acontecer? Vai circular uma corrente elétrica nele que ele mesmo vai se autoaquecer para gerar o sinal dele, que seria essa variação de resistência. Então isso pode sim atrapalhar a medida. Então, dependendo da situação, ele pode exigir um sistema com temperaturas mais baixas do que o normal, tá? Bom, vamos continuar aqui na parte do bulbo. Então, como eu falei para vocês, o bulbo ele vai ser ligado numa ponte de Winston, tá? Então, o desequilíbrio das resistências nessa ponte de Winston vai gerar uma tensão elétrica entre os terminais da saída da ponte de Winston, e você vai lá e aplica no amplificador de instrumentação adequado para isso, faz o ganho e aí você pode aplicar no microcontrolador sem problema nenhum, tá? Bom, aqui tem aspectos de construção, de como é que ele funciona, é só ler na apostila, não seria totalmente complicado. Aqui está mostrando exatamente o detalhe da fiação que você estiver usando até a parte do transmissor dele, tá vendo? Ó, praticamente mostra que quando você utiliza um fio adequado, você pode trabalhar com ele do jeito correto ou não. Então, gente, o que eu tinha que comentar em relação a esse detalhe do bulbo de resistência, estaria as vantagens e desvantagens de aplicação dele, tá? Aqui tem as recomendações de instalação dele, o que a gente pode também finalizar aqui agora, né? Mas praticamente, ó, é o que eu falei para vocês, evitar os choques mecânicos, porque ele danifica mesmo, tá? E utilizar o fio interno que tiver dentro dele, no mesmo diâmetro também na parte externa também. Se você fizer isso aí, com certeza não vai ter nenhum problema e vai dar certo com certeza, tá? Então, gente, tá aí a finalização dos sensores de temperatura. A gente passou o termopar, que é praticamente um dos mais importantes, passou o bulbo e a gente termina exatamente esse capítulo, né, que vai ser o capítulo 7, né? A gente terminou o capítulo 7 para a gente ir para o capítulo 9. O capítulo 8 a gente não passa mais agora no curso, tá? Para a gente poder esquematizar. Tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção aí e vamos seguindo aí. Abração, tchau.